Bem-vindo ao nosso canal. Mauro César Pereira faz ótima análise do Flamengo de Tite. Avalia os melhores jogadores e elogia o coletivo da equipe. Veja. Agora, sobre essa situação, Mauro, porque o Tite, ele deixou claro. Quando ele chegou no Flamengo, ele falou: meu principal objetivo agora é corrigir a defesa. Porque um time com a qualidade técnica que tem esse Flamengo, se ele não sofrer gols, ele vai fazer um gol, pelo menos. O Tite falou isso quando ele chega no Flamengo. E esse número embasa completamente que o trabalho dele está dando certo. Se o primeiro objetivo dele era corrigir a defesa, ele conseguiu. Ele corrigiu a defesa, que em determinados momentos era patética no ano passado. Eu vou lembrar até aqui que o Kaique, né, nosso produtor, o Kaique Lima, me passou. No ano passado, o Flamengo, ele chegou em determinado momento da temporada, lá pelo início do Campeonato Brasileiro, antes de engrenar um pouquinho com o Sampaoli, ele chegou a ter 80 gols sofridos em 76 jogos. Era o time da Série A que mais gols tinha sofrido na temporada. O Flamengo chegou a ser o time da Série A que mais gols tinha sofrido, com um elenco gigante, potente, como é esse que o Flamengo tem hoje. Agora, esse trabalho do Tite na defesa, Mauro, eu queria também que você falasse os principais nomes do Flamengo hoje. Porque o Cebolinha é um, que o Tite recuperou. Como a gente criticou o Cebolinha aqui, eu critiquei muito. Eu falava um jogador de mais de 70 milhões de reais, que foi o que ele custou ao Flamengo, que não estava jogando nada. Chega o Tite, e a gente já tinha falado, com o Tite ele foi destaque na seleção brasileira. Foi valorizado por causa daquela passagem com o Tite. E de novo está sendo. Na Copa América. Ele foi destaque na Copa América com o Tite, treinador da seleção brasileira. O Pulgar, que pra mim é um dos principais jogadores do Flamengo, já desde o ano passado, quando o time inteiro não tinha vergonha na cara, o Pulgar tinha. Carregava sozinho aquele time sem vergonha. E tem também o De La Cruz. O Pedro, que agora começou a fazer gols, que já tá barrando o Gabigol, quem você apontaria aí como os principais destaques desse Tite? Quem cresceu com o Tite? Léo Pereira? O Pedro, aliás, ontem se transformou no maior artilheiro desse novo Maracanã, né? Com esse gol que ele marcou. Superou o Gabriel. 78 gols, né? Superou o Gabriel. Então, é marca importante dele. Eu acho que são vários jogadores, né? O Cebolinha, ano passado, ele vinha jogando bem até a chegada do Sampaoli. O Sampaoli encostou ele. Alguns jogadores que caíram muito com o Sampaoli. Cebolinha, que virou a última opção e jogava bem com o Vitor Pereira. Fez até gol no Fla-Flu do ano passado, né? Antes daquela vitória do Fluminense por 4-1. O Ayrton Lucas caiu muito também com o Sampaoli, que prendia muito o jogador ali na linha defensiva, ali, soltava o Wesley e ele ficava mais preso. Ele é um jogador que tem que ter oportunidade de chegar lá na frente. Melhorou, evidentemente, com o Tite. O Léo Pereira já vinha, acho que, jogando bem, depois teve uma queda muito acentuada no ano passado, aí foi péssimo em alguns momentos, voltou a jogar bem de novo, porque o Léo Pereira faz parte de uma linha defensiva organizada hoje, né? Então, naturalmente, cresce. O Varela começou a jogar melhor, por quê? Porque é uma defesa organizada. Então fica mais fácil o jogador, não fica tão exposto. É o contrário do que acontece no Fluminense, que é o time, estava vendo aqui um número na coletiva que o colega da Trivela, o Caio Blois, trouxe, ele fez até pergunta ao Diniz. O Fluminense teve no ano passado 23 expulsões, o time com mais cartões vermelhos, segundo colocado, o time da Série A, teve 18. E ele teve expulsão do André semana passada e ontem do Thiago. E pode reparar, invariavelmente são jogadores de defesa que ficam expostos, porque o time é muito desequilibrado, e aí a bomba estoura no cara que está na última linha defensiva. E hoje o Flamengo ele não coloca seus jogadores expostos, os zagueiros jogam protegidos, tudo muito mais estruturado, mais organizado. O time defende, né? Não é a defesa só. O time se compacta e defende bem. Então, acho que naturalmente vários cresceram. O De La Cruz é natural, ele está só correspondendo àquilo que se esperava dele, que é um ótimo jogador. É uma contratação certeira, que é um jogador maduro, né? Assim, tá pronto. Não é um cara muito novo, nem um veterano. É um cara com 26 anos. Então, já campeão da Libertadores, campeão de vários troféus. Copa do Mundo. Na Argentina, jogou Copa do Mundo, vários jogos pela seleção do seu país. Então, é um cara já pronto, um jogador que você traz, assim, ó, põe ali e vai jogar. É mais ou menos como quando o Gustavo Gomes chegou no Palmeiras. Um zagueiro pronto, estava no Milan, não estava sendo aproveitado. Pegou, põe no time e vai funcionar, cara. Dificilmente vai dar errado. Jogador pronto, maduro. O Arrascaeta tem uma questão física. Ontem ele deu um carrinho para roubar uma bola do Arias no final do jogo, 45 minutos quase, ou perto de algo em torno disso.
Ele veio, deu um carrinho limpo e tocou, roubou a bola. A gente estava vendo até isso, né? No fim do jogo, o Flamengo ainda estava marcando pressão. E o Arrascaeta estava saindo com 15 minutos no máximo do segundo tempo, ele saiu com a língua para fora. Agora, no final do jogo, ele está dando um carrinho. Ele fez o passe para o gol do Pedro já no finalzinho da partida. Estava lá participando, né? Então, acho que é o coletivo, é muita gente crescendo, porque o time está mais organizado. O time é organizado, os jogadores crescem de rendimento. Você vê como o Vinha entrou no jogo passado, que ele foi titular, entrou à vontade, que está tudo organizado, a defesa está organizada, o time está bem estruturado, o cara faz alguns treinos, já entende, o jogador já experiente também, já sabe o que fazer. E aí fica mais fácil. Você sai uma peça, entra outra e a coisa vai funcionando. Eu acho que essa estrutura é o mais importante, né? E hoje eu acho que o Flamengo tem isso. Consegue realmente potencializar o seu elenco, que é muito forte para a América do Sul, e a tendência, assim, eu acho que é uma perspectiva muito positiva. Isso independentemente até do que vai acontecer contra o Fluminense, uma eventual final, uma provável final, vamos dizer assim, né, que é muito provável que dispute contra o Vasco ou Nova Iguaçu. Eu acho que isso não muda. Mesmo que o Flamengo tenha um azar, perca um jogo, perca o título, que a torcida não conta com isso, acho que o trabalho é bem consistente. É bem consistente. O time é favorito para ser campeão carioca, isso é evidente. Seria uma hipocrisia falar que não. E seria burrice do torcedor também criar crise se não for o campeão, né? Exatamente. Porque o que interessa é como está jogando. Eu acho assim, criticar, questionar, se amanhã perder, jogar mal, é óbvio, né? Vai acontecer. Mas não significa que tem que achar que nada serve, que é terra arrasada. Esse já foi o problema outras vezes, né? Mas dessa vez é pouco provável que o torcedor pode perder até, mas não da maneira que deixou muita gente revoltada como no ano passado, aquele comportamento indolente. Eu acho difícil disso acontecer. Que parece que o Tite está com uma situação muito controlada, com um grupo muito sob controle e conseguindo colocar aquelas ideias dele de meritocracia, disputa por posição em funcionamento. Eu diria que assim, o Tite nunca teve, na sua carreira de técnico de clube, um elenco como esse. De clube nunca teve. No Corinthians ele não tinha esse pessoal todo, não. Não tinha, pelo contrário, o time de 2012 é um time de vários renegados. Ele tem uma seleção nas mãos em termos de elenco de clube, né? Claro que na seleção brasileira tinha uns jogadores melhores, convocava quem ele queria. Basta ter uma certidão de nascimento lá brasileira. Mas agora no clube, tenho certeza, ele nunca teve um elenco tão farto. Tem muito jogador bom. E detalhe, com a chance de ter mais. Porque chegar no meio do ano, como aconteceu em 2019. Em 2019, o Flamengo faz uma janela no meio do ano e aí chega o Jorge Jesus, ele recebe Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, olha só, 4 titulares, os caras chegam ali. Então, havendo uma necessidade ou outra, não descarte a possibilidade de, para o segundo semestre, depois da Copa América em diante, ele ter mais jogadores bons, 1 ou 2 ou 3, de acordo com a necessidade, como se fala muito no lateral direito, o que eu acho também que é uma carência, a gente não pode achar porque o Varela fez um outro jogo, que é o bastante. Acho que não. Se puder trazer um outro jogador qualificado para a função, o Flamengo tem que buscar esse jogador sim, porque a temporada é bem pesada. Mas eu acho que é difícil assim falar individualmente, porque acho que o coletivo está fazendo todo mundo crescer. E a parte física. Isso é muito importante. Isso aí está simbolizado no Arrascaeta. Ele não se arrasta mais. Agora ele joga. Até o fim. Ontem nem fez uma partida brilhante, né? Mas achou aquele cruzamento. Mas quando deixa a criança ali sozinha, aí é um problema, amigo. Ele é um passe. O Flamengo cruzou muita bola ontem também. Alguns cruzamentos aleatórios, mas os 2 gols não foram de cruzamentos aleatórios, né? O cruzamento do Pulga foi buscando o Cebolinha com muita consciência, invertendo o lado. E o do Arrascaeta foi uma brincadeira, um esculacho, né? Ele põe na cabeça do Pedro, cobrindo a defesa, não dá para o Fábio sair. O Fábio salvou o Fluminense, né? Tem gente dizendo que ele falhou no gol do Cebolinha, acho até que talvez desse para defender, com um pouco de sorte. Ele toca na bola, mas é muito de perto, né? É muito a queima-roupa. Ele teria que ter tido um pouco de sorte, que a bola bate no corpo dele, meio que ricocheteia e vai para dentro do gol. Com um pouco de sorte, ele ia bater no corpo e ia para fora. Ele quase defende. Mas foi muito de perto. Para mim, a falha não é dele. A falha era o Thiago e o Guga, não. Era o Guga e atrás dele o Arias. O Guga erra o tempo de bola, o Cebolinha é da altura dele. A bola passa por cima, o Cebolinha cabeceia. Como antes, a bola passou por cima do Thiago, o Guga estava atrás e o Pedro cabeceou sozinho, mas deu um petelequinho de cabeça. A do Pedro, talvez eu acho que ele poderia ter saído na bola. Sim. Foi muito perto do gol. Sim, pode ser. Né? Pode mas ser. Ele salvou o Fluminense. Pode ser, ele salvou, fez várias defesas difíceis, vários, e o Rossi não fez defesa nenhuma. O Rossi só apareceu dando um soco na bola para afastar um cruzamento no segundo tempo. E o Fluminense foi melhor ali. Eu discuto muito isso, melhor durante o quê? 5, 10 minutos? Porque pressionou um pouco, estava perdendo, tinha que pressionar, mas assim, pressiona e fica exposto. E é claro que o Tite sabia disso, o Flamengo sabia disso. A arma estava pronta. Ou o Fluminense tem a sorte de acertar logo, fazer um gol rápido, para igualar o jogo, e ainda assim não seria o bastante, ele tem que procurar a vitória, né? Ou ia sofrer com um contra-ataque.
E o Cebolinha ia para dentro ali naquela bola. Aí o Thiago faz a falta dura e expulsa ali, o jogo muda completamente. Então, mesmo quando o Fluminense melhora do jogo e tem até um certo domínio, ele está, assim, exposto demais. E isso é um problema sério que tem o time do Fernando Diniz, né? Os zagueiros ficam muito expostos. Ontem o Felipe Melo tomou um cartão amarelo porque o Marcelo abandonou completamente a lateral esquerda, foi lá para o ataque, aí não consegue voltar a tempo e o Felipe Melo foi fazer a cobertura. Aí ele chegou no Bruno Henrique, deu uma enxadada, tomou o cartão. O Diniz foi lá e tirou ele do jogo. Daqui a pouco ele perdeu outros zagueiros, os dois zagueiros expulsos. Teve que fazer a troca rapidamente. Quando entrou o Manuel entrou na expulsão, né? E depois foi o Antônio Carlos. Que saiu com bola e tudo, uma hora ali, até um negócio meio patético. Né?